A comentarista de economia Alessandra Ojeda já está aqui conosco no estúdio, vai falar sobre esse assunto. Alessandra, por que é tão importante, né, colocar aí um limite de gastos? Bom dia, Rafaela. É fundamental porque, na verdade, das medidas possíveis e das saídas possíveis para a sangria que a gente tem dos gastos públicos, essa era a mais tranquila para a população. Por quê? Na verdade, nos últimos 20 anos, o governo federal tem gastado mais proporcionalmente em relação ao PIB, a geração de riquezas do país, do que feito essa geração de riquezas, gastado mais. Então, é como se você em casa tivesse salário, uma determinada renda todos os anos, e o seu gasto fosse maior a cada ano do que a sua capacidade de conseguir esse ganho. Isso chega a um limite, né? O que a gente chegou agora, nos últimos 4 anos em especial, a gente tem saído do superávit, ou seja, da sobra de recursos todos os anos para um déficit fiscal, ou seja, o governo gastado mais do que é arrecadado. Isso nos leva à perda da credibilidade, não à toa a gente passou por um impeachment, foi uma das razões, obviamente, a perda de credibilidade do governo Dilma Rousseff. E a gente tendo esse déficit, a gente perde capacidade, o governo perde capacidade de investimento. Então, essa medida foi fundamental para a gente evitar uma outra saída que seria o aumento da carga tributária. Porque nos últimos 20 anos, conforme o governo gastava mais, a saída para recompor esse gasto era aumentando impostos e a gente chegou a um limite, Rafaela, de gastos, de arrecadação, no caso, de carga tributária. Se a gente tivesse um aumento ainda maior, a gente teria uma retração ainda maior da economia. E o que deve acontecer a partir de agora? Porque o país precisa avançar com outros projetos importantes a curto prazo. Exatamente. Importante dizer que esse teto dos gastos, ele não... se fala muito de congelamento dos gastos do governo. Na verdade, a cada ano, por exemplo, o ano que vem, se o governo gasta 100, ele gastaria 100 mais a inflação desse ano até junho. Ou seja, gastaria aí quase 109, né? Porque a inflação até junho chega a quase 9%, levando-se em consideração 12 meses. Então, na verdade, a gente não vai ter um congelamento de gastos, educação e saúde continua sendo prioridade e terá esse reajuste e recomposição da inflação. Agora, não dá para parar aqui, a gente precisa das reformas estruturantes no país, finalmente fazer reforma de previdência, reforma no mercado de trabalho, porque a reforma da previdência, por exemplo, é fundamental porque a previdência já consome boa parte dos recursos do governo federal. E se não mudar isso, a gente em alguns anos vai ter praticamente esse teto dos gastos direcionado totalmente para a Previdência. A gente espera agora uma sinalização importante do governo, essa medida aprovada ontem, a gente espera que as outras medidas sejam feitas, que é algo que a gente adiou durante os últimos 20 anos e que em algum momento o Brasil precisa fazer. Esse seria o destaque da economia para hoje, um ótimo dia para vocês.